Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês, estudando mais uma vez a Bíblia por meio do estudo bíblico ouvindo a voz de Deus. Nós não estudamos aí o tema o dom de profecia, avançamos um pouquinho, falamos sobre dízimo e oferta, então eu estou voltando. A gente vai colocar aí como estudo 21, mas se você seguir a série de estudos é o estudo 19, tá certo? Um tema muito importante, onde a gente aqui vai abordar esse assunto biblicamente e lembrando a vocês que o nosso formato aqui do estudo bíblico é a gente deixa as referências para você ler aí na sua Bíblia e a gente faz aqui os comentários, tá certo? Alguns textos a gente lê na Bíblia e outros a gente deixa para você ler na sua casa. Meus queridos, inicialmente na história da humanidade, Deus via o primeiro casal, Adão e Eva, pessoalmente, falava com eles face a face. Mas devido ao pecado, o homem perdeu esse privilégio de falar face a face com o Senhor. E assim Deus se manifestou de várias maneiras ao homem. Mas uma delas, Amós 3, verso 7, diz o seguinte, ó, que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus deixou os profetas para que assim fosse um intermediário, né, entre Deus e o seu povo. Você vê que hoje as pessoas têm uma dificuldade de entender a importância do profeta, da voz de Deus. E assim, queridos, nós acreditamos que esse dom profético ele é importante e que Deus também manifestaria nos últimos dias. Deus ainda tem profetas em nosso meio para alertar o povo e trazê-los para o caminho da verdade. Então a nossa primeira pergunta é: que diz a Bíblia seria um dos sinais do fim? Mateus 24, verso 24. Então, dos sinais do tempo do fim, Jesus diz que falsos cristos e falsos profetas surgiriam e enganaria, se possível, os eleitos de Deus. Então a gente precisa entender que profetas existiriam, profetas têm que ter no tempo do fim, mas também com isso vai surgir profetas o quê? Falsos, enganadores, pessoas que vão ludibriar e em vez de levar o povo para o caminho da verdade, conduzirá ao caminho de perdição. Por isso que temos que estudar a Bíblia e aprender aquilo que é certo. Nem todo caminho, querido, leva ao céu. Nem todo lugar que se abre a Bíblia realmente está estudando a palavra de Deus. Cuidado, fique atento e estude a palavra com sinceridade. Segunda pergunta: como saber se um profeta é verdadeiro ou falso? Muito bom, né? Primeiro João, capítulo 4, verso 1. E ele diz que tem que provar. O profeta tem que ser provado. E a gente vai ensinar aqui algumas provas que este profeta precisa passar, alguns crivos para a gente saber se é verdadeiro ou não. E aí, quais são então essas características de um profeta verdadeiro segundo a Bíblia? Eu vou citar aqui e vou deixando as referências para você, tá certo? 1 João 4:2. Então, ele primeiro precisa aceitar a encarnação de Cristo. Se ele não crê que Jesus veio em carne e que ele morreu e ressuscitou, opa, não é um bom profeta. Precisa crer em Cristo. Segundo, Mateus 7, de 15 a 23, ele precisa demonstrar frutos em sua vida. Então, por isso que o profeta tem que ter ali a mão, né, de Deus sobre ele e ele precisa agir. Por exemplo, um profeta antigo, Elias, lembra de Elias contra os profetas de Baal? Então, Elias ali operou milagre, desceu fogo do céu quando ele orou. Então, um profeta de Deus. Deuteronômio 18, 21 e 22, precisa se cumprir as suas predições. Se ele faz predições que não acontecem, é um falso profeta. Então, por isso que a gente precisa ter profecias cumpridas para a gente reconhecer. Deuteronômio 13, de 1 a 3, e Isaías 8, de 19 a 20, diz que deve viver em conformidade com a palavra de Deus e a sua lei. Então não adianta apenas profetizar, dizer que aceita Cristo, mas a sua vida deve ser uma vida de pureza, de busca da presença do Senhor. Então fica atento aí aos frutos, né? Então não é ser usado em um momento, é ser um profeta
para ser verdadeiro, tem que ter frutos. E aí então, que mulheres tiveram o dom de profecia na Bíblia? Que mulheres foram essas? Tem várias. Olha, Êxodo 15, verso 20, Miriam foi uma mulher usada por Deus. Juízes 4:4, Débora foi uma profetisa. Lucas 2:36, Ana. Atos 21, 8 e 9, as 4 filhas de Filipe. Então você vê que tem profetisas na Bíblia, tem mulheres, porque existe esse machismo que parece que Deus só usou homens, né? Não é bem assim, queridos. Existem mulheres que foram usadas na palavra de Deus, existem mulheres que foram usadas no decorrer da história como uma bênção e testemunho perante as nações. Que igreja teria verdadeiro dom de profecia? E aí agora a gente vai ler esse texto na Bíblia. 2 sinais importantes dessa igreja que precisa e teria o sinal profético, né? Apocalipse 12:17 diz assim, ó: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então aqui tem 2 sinais desta igreja verdadeira. Ela faz o quê? Ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então precisa guardar os mandamentos em sua totalidade, não parcialmente, mas guardar os 10, e tem que ter o testemunho de Jesus. E o que seria esse testemunho de Jesus? Apocalipse 19, verso 10. Diz assim, ó, o verso 10. Prostrei-me antes aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus e adora a Deus. Aqui eu estou lendo a primeira parte. Então João vai lá, se curva ao anjo, o anjo não permite, e diz que a gente era conservo, né? E diz assim, ó: pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então significa que essa igreja que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus, o testemunho de Jesus é o dom profético. Então, a igreja de Deus, nos seus últimos dias, ela tem essas características. Ela guarda os mandamentos e ela tem o dom profético. E aí, sabe qual é o interessante, queridos? É que nós cremos que a igreja adventista do sétimo dia, ela tem essas 2 características. Ela guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus. Porque, por exemplo, os judeus guardam os mandamentos, mas não creem em Jesus. Então aí é uma falha deles. E a gente crê que esse testemunho de Jesus, esse dom profético, se manifestou em uma jovem chamada Ellen White. Então, por que a igreja adventista sétimo dia aceita o dom profético manifestado em Ellen White? Primeiro, porque seus ensinos são fundamentados na Bíblia. Ellen White nunca falava contrário à Bíblia. E ela dizia: meus livros vão ajudar as pessoas a entender mais sobre a palavra de Deus. Essa é a forma que Deus a usou para isso. Ela exaltava a pessoa de Cristo, era quem mais ela falava em seus escritos, era sobre Cristo Jesus. O cumprimento de suas profecias também ocorreram, os frutos positivos de sua vida também eram evidentes, e sua vida e seus ensinos estavam em conformidade com a palavra de Deus. Meus amigos, olha, esses livros aqui, ó, são tudo escritos dela. Ela não escreveu livros em si, mas ela escreveu cerca de 25 milhões de palavras, que foi depois formado livros. Uma jovem que estudou até a 4ª série do fundamental, e ela escreveu sobre vários assuntos como educação, saúde, família e vida espiritual. E muitos, quando leem seus livros, ficam surpresos e ficam pensando, né? Quem é essa PhD em teologia, em saúde? E ela não teve essa escolaridade. Algumas de suas profecias se cumpriram naquela época, outras se cumpriram até recente, quando a gente... E para você entender melhor o ministério de Ellen White, a Igreja Adventista tem vários livros. Eu trouxe alguns aqui para vocês. Ó. Mensageira do Senhor, esse aqui a gente lê no seminário. Por exemplo, Ellen White não foi responsável por todas as doutrinas da igreja. Teve coisas que inicialmente ela teve dificuldade também para crer. E Deus a usou, trabalhou com ela para que ela melhorasse. Exemplo, o aspecto do sábado, alimentação. Um outro livro que vai falar sobre os pioneiros, não só sobre ela, portadores de luz. Então também é muito importante ler esse livro. Outro livro também ótimo para vocês é Ellen White, Seu Impacto Hoje. Como que ela escreveu e impacta até hoje. Eu lembro que um colega comportou
ele foi visitar uma médica que ela estava falando sobre medicina preventiva. E quando ele apresentou o livro Ciência do Bom Viver, ela ficou surpreso, porque Ellen White fala dos 8 remédios da natureza. E era o que ela estava estudando. E ela disse, olha, eu queria conhecer essa médica. E aí ele contou que ela não era médica e já tinha falecido. Ellen White, ela teve seu ministério profético durante 70 anos, mas faleceu em 1915. Então o que ela escreveu naquela época, hoje em dia ainda é atual o que ela falou. Outro aspecto também, ó, que eu quero mostrar para vocês, mais dois, pegar aqui, é Ellen White, Uma Mulher de Visão, um livro excelente também. E esse aqui que eu estou com expectativa, não posso dizer a vocês que já li, mas diz que é o livro mais completo sobre ela, que é a Enciclopédia de Ellen White. Então aqui tem muitos detalhes, aqui você vai ter também imagens, figuras, que te ajuda a entender mais sobre esse ministério tão importante que ela realizou. Eu sei que, devido a ela ter deixado muita coisa escrita, às vezes tem pessoas que acabam endeusando ela, isso é um erro. Às vezes tem pessoas que querem substituir seus escritos pela Bíblia, também é outro erro. E também tem pessoas que colocam ela acima de tudo, não pode também. Mas desprezá-la seria perder uma oportunidade de aprender com um profeta moderno. Por isso que eu te convido, queridos, a ler mais sobre Ellen White e ler seus escritos. Você vai ver que você não perde nada e sim acrescenta. Então, meu convite a você é creia no Espírito de Profecia e com certeza vai acrescentar e muito na sua vida. Vamos então para o nosso resumo? Recapitulando, nos últimos dias surgirão falsos o quê? Cristos e falsos profetas. Antes de rejeitar o dom de profecia, devemos provar para saber se realmente procede de Deus. Várias mulheres receberam o dom de profecia. Esse dom se manifesta na igreja que segue os 10 mandamentos e tem o testemunho de Jesus. E a igreja adventista aceita esse dom profético através de Ellen White, em virtude de sua coerência em relação aos critérios bíblicos de avaliação profética. Então, se você crê no espírito de profecia, escreva aí embaixo, eu creio no dom profético. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, nos ajude a crer e confiar nos profetas, testá-los, experimentá-los, mas quando ver que ele tem a verdade, seguir, pois tem mensagens importantes para os últimos dias. Abençoe a cada amigo que está participando deste momento, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, queridos. Um abração. Tchau, tchau.